Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula? Abra o seu livro na página 49, na lição 12. O nome da história de hoje é Confie em Jesus. Eu vou contar para vocês uma história muito especial que está escrita lá na Bíblia. Há muito tempo atrás, havia um povo chamado Povo de Deus, que morava muito distante daqui, numa outra terra, num outro país muito distante daqui de onde nós moramos. Só que esse povo, eles acabaram se tornando escravos. O povo de Deus acabou se tornando escravo, olha só, do povo do Egito, né? Existe um país chamado, Egito. E o povo de Deus acabou indo morar lá. E depois de um tempo, o rei do Egito, que se chama Faraó, o faraó do Egito, escravizou o povo de Deus. E os escravos tinham uma vida muito terrível. Eles trabalhavam sem ganhar dinheiro nenhum. E se eles não quisessem trabalhar ou não fizessem o trabalho direito, eles eram chicoteados pelos soldados do faraó. E o povo de Deus viveu nessa situação durante muitos e muitos anos como escravos. Mas olha só, o faraó ficou muito preocupado porque o povo de Deus, mesmo tendo uma vida difícil, eles não paravam de crescer. As famílias tinham filhos e mais filhos e mais filhos. E o povo de Deus foi ficando muita gente, Foi crescendo aquele povo. O faraó ficou com muito medo do povo de Deus conseguir formar um exército e acabar lutando com os soldados do faraó e vencendo. Então o faraó fez uma lei terrível. Vocês não vão acreditar. Mas o faraó fez uma lei dizendo que todos os bebês meninos que nascessem no povo de Deus deveriam ser jogados no rio Nilo, que era um rio muito importante para eles naquela época. Então era isso que acontecia. Todas as mulheres do povo de Deus, quando ficavam grávidas, ficavam muito preocupadas, porque se nascesse um menino, os soldados iriam até a casa dela, iam pegar o bebê e jogar no rio. Olha que triste. Mas havia uma família desses escravos, do povo de Deus, lá no Egito. Essa família era composta da mãe, que se chamava Joquebede. Ela tinha uma filha chamada Miriam. O pai se chamava Amrão. E tinha um filho que se chamava Arão. A Joquebede também ficou grávida e teve um bebezinho menino. Olha só o bebezinho aqui, O menininho. E a Bíblia diz que a Joquebede conseguiu esconder o bebezinho por 3 meses, por 90 dias. Mas ela sabia que a qualquer momento ia aparecer um soldado e ia perguntar: Dona Joquebede, o seu bebê que nasceu era um menino ou uma menina? Então, antes que isso acontecesse, a Joquebede teve uma ideia. A Joquebede deve ter pedido ajuda para Deus, para pensar no que ela podia fazer para salvar o seu bebê. Então, a Joquebede fez um cesto, Ela passou por dentro do cesto uma substância chamada betume, que era para tapar os buraquinhos do cesto. E aí a Joquebede colocou o cesto com o bebezinho dentro, e uma tampa no rio. Mas olha só, vocês estão vendo essas plantas aqui na beirada do rio? Elas se chamam junco. Então a Joquebede deixou o cestinho enroscado aqui nos juncos e ela colocou o cesto num lugar especial. Ela colocou o cesto no lugar perto do palácio aonde moravam o faraó e a sua família. O faraó tinha uma filha adulta. E essa filha ia tomar banho nesse rio, nesse lugar
todos os dias. Naquele tempo, dentro do palácio não havia chuveiro, banheira, não é? Então ela gostava de sair aqui, nesse lugarzinho do rio, e ela tomava banho, tá bom? Olha aqui, essa menina que está aqui é a Miriam, não é? É uma das filhas da Joquebede. E a Joquebede deixou a Miriam vigiando para ver se a princesa realmente ia pegar o cestinho e ia ver o bebezinho ali dentro. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Quando a princesa saiu com as suas acompanhantes, né, para tomar banho, ela viu o cesto e ficou muito curiosa. E ela pediu para uma das suas servas pegar o cesto e ver o que tinha dentro. E quando ela abriu e viu que tinha um bebezinho lá dentro, a princesa ficou encantada. Com certeza Deus colocou no coração da princesa o desejo de ajudar aquele bebezinho. Essa princesa com certeza sabia da lei terrível que o pai dela tinha inventado, né? Que o faraó tinha inventado. Que os bebezinhos, meninos que fossem do povo de Deus, deveriam ser mortos, deveriam ser jogados no rio Nilo para se afogar. Então a princesa ficou com muita pena e sabe o que ela fez? Ela decidiu ajudar. Olha aqui no cantinho, a Miriam está escondida. Quando a Miriam viu que a princesa pegou o bebê, a Miriam correu e falou assim para a princesa: Princesa, você quer que eu arrume uma mulher que tenha leite para dar de mamar para esse bebê? A princesa disse: sim, quero. E adivinha quem é que a Miriam foi buscar? Isso mesmo, a própria mãe do bebê. Olha só, a Miriam voltou com a Joquebede e a princesa, olha só, a princesa com o bebezinho, disse assim: eu vou chamar esse bebê de Moisés, porque a palavra Moisés quer dizer tirado das águas. E não foi isso que ela fez? Ela não tirou Moisés das águas? Isso mesmo. A princesa entregou o bebezinho para Joquebede e disse assim: por favor, amamente, né? Dê de mamar para esse bebê e eu ainda vou te pagar um salário para te ajudar. E quando ele desmamar, você traga ele para o palácio, porque eu vou criar ele lá no palácio. Naquele tempo, o povo de Deus amamentava, dava de mamar para os seus filhos até 5 ou 6 anos de idade. Então, até 5 ou 6 anos de idade, o bebê Moisés viveu com a própria mãe. E com certeza, a Joquebede conseguiu ensinar tudo sobre Deus para o pequeno Moisés, porque ele já tinha, né, com 5 ou 6 anos, ele já estava mais ou menos do tamanho de vocês, não é? E ele conseguia entender sobre as coisas de Deus. E aí, quando ele desmamou, quando ele parou de mamar, aí a Joquebede levou o Moisés, olha lá, ela levou o Moisés para o palácio, olha lá, Joquebede levou o Moisés grandinho para o palácio para que a princesa criasse Moisés ali. A Bíblia diz que Moisés foi educado como se fosse um príncipe. Ele aprendeu todo tipo de ciência, né? Tudo que ele podia aprender lá no palácio. Ele se tornou um homem muito sábio, muito culto. E mais tarde, Deus usou Moisés para tirar o povo dele daquela situação de escravidão, não é? Olha só, o nome da história de hoje é Confie em Jesus. A Joquebede confiou em Deus. Imagina uma mãe colocar um bebezinho dentro de um cesto e colocar num rio. Ela tinha muita fé, ela confiava que Deus ia ajudar nessa situação. E você também deve confiar em Jesus. Quando você tiver qualquer problema, qualquer dificuldade, você deve falar para Jesus e com certeza Ele vai orientar você e vai te ajudar em todas as coisas, tá bom? Bom, primeiro ano, agora que nós já ouvimos a história de hoje,
nós vamos fazer as atividades do nosso livro, tá bem? Então, nessa página estava a nossa história, então vire uma página e vá para a página 50. Olha lá, vá para a página 50. Eu vou ler para vocês o enunciado dessa atividade. Diz assim: algumas crianças têm muito medo. Medo de várias coisas. Você tem medo de alguma coisa? Desenhe ao lado da frase uma carinha alegre se você não tem medo e uma carinha assustada se você tem medo. Então, olha só, aqui existem várias carinhas sem olhos e sem a boca, não é? Então, nós vamos combinar assim. A tia Cássia vai ler as várias frases para vocês. E se você não tiver medo do que a tia Cássia vai ler, você vai fazer um sorriso bem grandão, né? E um olho bem aberto, né? De quem não tem medo. Se você tiver medo do que a tia Cássia vai ler, você vai fazer uma boca toda em zigue-zague, né? E você vai fazer um olho bem pequenininho, morrendo de medo, tá bom? Combinado? Então, olha só, aqui na primeira frase, na frase vermelha. Eu tenho medo do escuro. Você tem medo do escuro? Se você tem, desenhe uma cara aqui de medo. Se você não tem, um grande sorriso, tá bom? Aqui, ó, na frase verde. Eu tenho medo de dormir sozinho no meu quarto. Você tem medo disso? Se você tem, desenha aqui um rostinho de medo. Se você não tem, desenha um sorriso grandão e um olho bem aberto, tá bom? Aqui, ó, na frase roxa. Eu tenho medo de fantasma. Fantasma não existe, mas se você tem medo, você vai desenhar aqui um rostinho com medo. Mas se você não tem, você vai desenhar um grande sorriso. E a última frase diz assim: eu tenho medo de ficar longe dos meus pais. Se você tem esse medo, você faz aqui um rostinho com medo. Se você não tem, você faz um grande sorriso. Mas hoje a gente não tem só essa atividade. Então, virando o livro, olha lá. Nós temos aqui a atividade 2 e a atividade 3. Olha só, na atividade 2 eu vou ler para vocês, olha. Leia a letra da canção e responda as perguntas. Então, aqui tem uma canção de ninar. Eu vou ler para vocês, olha lá. Quando eu era um bebezinho, às vezes ouvia cantar: dorme, neném, que a cuca vem pegar. Agora que sou grandinho, sei que a cuca não vai me pegar. Sei também que meu Jesus está sempre de mim a cuidar. Aí aqui embaixo nós temos 3 perguntas sobre essa canção, sobre o que a tia Cássia leu para vocês. Então a primeira coisa que está perguntando aqui, olha, como você pode dormir? Eu posso dormir em paz, eu posso dormir tranquila, e você vai responder aqui com as suas palavras, tá bom? Olha lá, aqui tem outra pergunta. Por que não precisa ter medo? Porque Jesus está sempre cuidando de você. Então, você pode responder aqui com as suas palavras, tá bom? Se você precisar de ajuda, pede ajuda para um adulto aí na sua casa. Mas tente escrever sozinho, tá bom? E a última pergunta diz assim: o que o Senhor Jesus prepara para você? O que será que Jesus prepara para você? Você pode responder assim: proteção o tempo todo. Então, Jesus prepara proteção para você o tempo todo. Por isso que você pode dormir em paz. Aqui tem a atividade número 3. Eu vou ler para vocês. Pinte, recorte e coloque em uma moldura o quadrinho que está no encarte 6. Para você pendurar na parede do seu quarto e se lembrar que você não precisa ter medo. Então, a gente vai ter que ir lá no encarte 6. Eu vou abrir aqui no encarte 6 e mostrar para vocês, olha só. Opa! Esse aqui é o encarte 6. E aqui tem uma figura que você pode recortar
pintar bem bonito e você pode colar num papelão mais grosso ou no fundo de uma caixa de sapatos. Você pode até pedir ajuda para sua família para pensar como é que você vai confeccionar esse quadrinho e para você poder pendurar no seu quarto. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui nessa figura que você vai usar para fazer o seu quadrinho. O Senhor é quem te guarda. Salmo 121, 5. Essa frase aqui está escrita lá na Bíblia, não é? Então, se está escrito na Bíblia, é porque Deus quer que você saiba que isso é verdade. O Senhor é quem te guarda, tá bom? Gostaram das atividades de hoje? Espero que sim. Então, olha lá. Na próxima semana, a Tia Cássia vai estar aqui esperando por vocês. Encontro marcado, tá bom, pessoal? Não pode faltar.